Infelizmente, teve o assunto do falecimento do Gunley. Fez você aparecer. Tava todo mundo meio que esperando tu falar uma parada, porque tu é o cara que surge na internet falando contra anabolizantes. Nadando contra o suco. Isso, popularmente conhecidos como suco, né? E a morte do Gunley, bastante associada, até num primeiro momento, bastante associada com anabolizante, né? Sim. Mesmo quando ninguém sabia direito o que tinha acontecido, mesmo antes do laudo, todo mundo especulava que tinha alguma coisa a ver com anabolizante, no fim das contas, Sim. né? O Gunley, que era um garoto de 22 anos, né? E que tinha começado a usar hormônio há pouco tempo, né? Bom, tu explica bastante da história dele no teu vídeo, né? Então, se você não assistiu, era legal tu ir assistir lá, porque é bem abrangente, acho que é a melhor palavra. E, inclusive, porra, é importante a gente lembrar que a gente tá falando de um garoto, né? Menino. Um garoto. O cara tinha 22 anos, ele é interessado por Pokémon, né? Não só interessado como era o campeão, né? Foi o 8º melhor brabo no Pokémon. da América Latina no TCG. Então, o cara era fã do Flow, o cara gostava dos piratas, entendeu? Era quando eu fazia vídeo de GTA, cara. Era um garoto de ouro, mano. E aí, tu se encontra numa posição que tá legal, chegou um momento que eu vou ter que falar da morte desse cara aqui. Inclusive, a mãe dele, a gente tem uma relação próxima. Se você tinha uma relação próxima de boa parte do universo que tava ali em volta do Gunley, né? Sim, porque é a mesma marca, né? Eu conheci a mãe dele pessoalmente, eu me amarrava nele, na energia dele, sabe? E torcia muito por ele, né? E eu fiz todos os reacts, desde que ele começou a harmonizar, toda a jornada dele, eu fiz um natural fake neri. Aí eu falei, se você for natural, vamos fazer um exame e fazer um conteúdo. Ele, não, eu comecei, eu vou postar um vídeo. Aí logo depois ele começou. Entendi. E aí ter que falar desse assunto, cara, é muito sinistro. Pra começar, ô Rodrigão, o que tu tava fazendo quando tu recebeu essa notícia de merda? Tava comprando o presente de aniversário da minha esposa, cara. Que ela faz aniversário dia 24, né? E deixei pra comprar em cima da hora. Que merda. Eu fiquei destroçado, assim. E celular pipocando, e-mail, mensagem, gente descobrindo meu número pessoal. Eu fiquei sem reação. Fui pra casa e contei pra minha esposa. Soube um pouco antes da galera. Mas né? no sábado ainda, né? No dia, na hora, assim. No sábado. Já tava muita gente me contando. Entendi. Pessoas que eu não conheço, que descobriram meu número. Já gente pedindo vídeo. Porque eu acho que eu fui o mais cobrado, assim, de vídeo por eu ser o cara que fala contra o suco. O fake neri, né? Mas eu fiquei destroçado, né? Eu tinha visto ele há pouco tempo. E foi assim que eu soube. Não teve aniversário, né? Com a esposa, eu mas... imagino. Normal. No nosso caso aqui, tinha um casamento no dia seguinte que deu ajudada pra salvar a vibe, sabe? Pô, cara. Porque eu fiquei sem saber o que fazer, na real. Eu tava jogando, cara, tá ligado? E de repente chega essa notícia do cara que a gente tinha ido treinar com ele na segunda-feira. Não, sabe? Cara, até agora eu não acredito, assim. Eu fico vendo edits, porque agora tá um monte de conteúdo, né? Vídeo, homenagem. Pra mim é surreal. Genética, sim, mas que o anabolizante tem o poder de acelerar isso. Com certeza. Né? Uma patologia genética, mas o uso em doses altas de esteroides anabolizantes é uma bomba relógio. Sem dúvidas, os anabolizantes têm uma grande porcentagem, mas é aquela coisa, nunca vai dar para saber quanto cada um influenciou cada coisa. Mas ele tinha uma hipertrofia já considerável, entendeu? E aí, cara, isso daí, ter começado aos 22 anos, faz alguma diferença prática? Porque assim, eu concordo com o que tu fala lá no vídeo, que não é maneiro tu começar muito jovem por várias questões que às vezes não tem nem a ver com o corpo, tem a ver com a capacidade de decidir, né? Sim. Concordo muito. Mas na prática, ser mais jovem agrava mais ainda ou não? É porque até os 25 anos, o seu cérebro não está completamente formado. E os esteroides anabolizantes mexem muito com o psicológico. Mas fora isso,
Não é só o psicológico. Não é idade para ninguém começar a utilizar hormônios, na minha opinião. Uhum. Eu acho que todo mundo deveria esperar no mínimo até 25 anos. Se possível, siga natural. Mas se o cara quer ser um Olímpia, tem um sonho de ser igual o Ramondino, beleza, eu apoio, mas com cuidados, com exames sanguíneos, cardíacos. Mas começar nessa idade depende muito da pessoa, porque tem gente, Igor, que usa muito, vai ter pouco colateral, tem gente que usa pouco, vai estourar colateral. É genética. Para você ser um ótimo bodybuilder, principalmente da categoria Open, tem que ter 3 genéticas: a de construção de músculos, natural, a de absorção de drogas e a de resistência aos colaterais. São 3 genéticas que formam o campeão. Não dá para você ter só uma. Às vezes você é um bom natural, mas não absorve bem as drogas, você não vai ser um bom hormonizado. Entendeu? Mas eu recomendo para esperar, principalmente pelo psicológico, porque às vezes o cara chega com 25 anos, nem quer mais saber disso. E dá pra ele competir antes em federação natural e etc. Eu acho que a pessoa tem que hormonizar se quiser fazer disso a carreira. Se quiser ser um Mr. Olímpia, se o salário depender disso, eu respeito a decisão e etc. Mas não dá pra negar que o mais saudável vai ser sempre o natural. Sem dúvida, sem dúvida. E essa doença se desenvolve só pelo uso de anabolizante também? A cardiomiopatia é genética, mas a hipertrofia do ventrículo esquerdo, que é a doença dos bodybuilders, fiz até um vídeo no canal, acabou de sair, saiu ontem, ela é causada por pressão alta, peso e muitos anabolizantes, doses massivas. Porque se seu bíceps cresce com testosterona e outros hormônios, o seu coração vai crescer, é um músculo. E aí vai demandar muito de você. E com o tempo, não aguenta. Fica um coraçãozão gigante, pesadão. Exato. Por exemplo, o seu coração tem 345 gramas. Um coração de um bodybuilder open. Vou dar o exemplo do Dallas McCarver, que morreu com 27 anos. Tinha 845, quase 900 gramas. Meu irmão. Entendeu? Então, esse é o problema. Você tem que fazer um controle rígido de danos, mas o médico não vai tornar o uso seguro. E não é o médico que prescreve, tá, pessoal? Geralmente os atletas que têm condição, eles levam, tô fazendo isso com o meu coach, quero que você controle meus danos. Justo. Porque se ele vê alguma coisa e fala, tem que parar essa PrEP, como é que tá esse exame aqui? E etc. Mas ninguém sai ileso. Algum colateral o indivíduo vai ter. E aí, Rodrigão, Vamos viajar aqui um pouco. O Gunley, ele queria muito ser atleta. Pela história dele, a gente sabia que ele era um cara competitivo, né? Ele tava faminto, né? Pois é. Então, assim, ele queria muita coisa. Muita coisa que ele queria. E ele amava essa parada de um jeito que... Será que... Eu acho, cara, que... Eu fico pensando se matar o sonho dele, qual seria o efeito também, né? Será que ele aceitaria parar se ele tivesse certeza que isso ia acontecer? Porque ele era muito... Apaixonado. Né? Ele tinha o sonho de ser um bodybuilder open. Mas assim, os melhores opens, eles não realizam esse sonho com 22 anos. É verdade. Eles estão lá com 30, 35, 40. E claro que depois de 40, a maioria vai aposentar porque... Pra viver. Pra viver. É raro um indivíduo que comece a usar anabolizante com 18 anos de forma pesada e continue até os 45, sobreviva depois. Se a pessoa fica blast atrás de blast, doses altas de hormônios, ele não vai ter uma vida normal. Então, é um esporte que tem data e hora pra acabar. E é um esporte que eu amo muito, que eu respeito de forma extrema, mas tá muito mais banalizado do que já foi. Porque antigamente a pessoa construía uma base sólida natural, e aí falava, eu quero seguir carreira, eu vou tentar hormonizar para competir em federações que tem prêmios maiores, é meu sonho, eu quero ter um look mais tipo Arnold Schwarzenegger, eu quero ser um Phil Heath da vida, e aí embarcava nessa. Só que hoje em dia, velho, a galera tá fazendo ciclo de bodybuilder que tem 15 anos de estrada com 19, 20 anos, e achando bonito. Entendeu? Então o problema é muito maior do que a gente imagina. É uma banalização geral. E com a era das redes sociais e os influenciadores do suco, eu chamo assim, tá mais fácil conseguir hormônio, porque com a arrasta pra cima vai chegar na porta do garoto, né? E esses laboratórios pagam bem, porque não tem imposto pro Estado. São clandestinos. Então o influenciador posta e às vezes tá prejudicando alguém muito jovem, né? Que acredita que é de boa, que é seguro. Acho que o pior de tudo é a ideia de que, comigo vai ficar tudo bem.